Muito bem, vamos ler comigo. Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Preste muita atenção a partir de agora, guarde seu coração. 1 Samuel 30, vamos ler 2 versículos, o 3 e o 4. Diz assim a palavra do Senhor: Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Vocês estão percebendo a tragédia aqui? Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, e não é para menos. Família raptada, os filhos raptados, os bens tomados, uma grande tragédia em todas as áreas, e eles choraram até não ter mais força para chorar. E olha, eu não sei se eu faria diferente. Então vamos orar, irmãos, sobre essa palavra. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, nós estamos diante da tua poderosa palavra. Ó Deus, nós vemos aqui uma família, ou várias famílias, pelo menos 600 famílias que foram comprometidas aqui, que foram raptadas, que foram, ó Deus, maltratadas pelo inimigo. Ó Pai, e nós vemos aqui um grande resgate. E nós clamamos, Senhor, desde já, nessa noite, pela nossa família, pelo nosso casamento, pelos nossos filhos. Senhor, usa essa palavra, usa essa experiência do Davi, ó Deus, para nos ensinar princípios, Senhor, para nós militarmos, guerrearmos a favor da nossa família, pela nossa família, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, nessa noite, e nós declaramos que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Proibimos Satanás de roubar essas sementes da palavra de Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda Jesus bem forte. Muito bem, então quando eu li essa história, essa semana, eu vi essa família, ou melhor, 600 famílias que foram brutalmente atacadas pelo inimigo ali, né? E eu pensei na família mesmo, né? A família está sob ataque, irmãos. Satanás tem mirado na família, é impressionante. Porque quando a família é atingida, toda uma sociedade é atingida. Até a gente está estudando aí, né, lá com os pastores, a gente está fazendo um curso sobre criação de filhos, e a gente tem visto que quando um casamento é atingido, qual é o objetivo de Satanás? É ferir aquela criança. E aquela criança vai crescer, não é? Se isso não for resolvido, ela vai crescer uma criança, a gente está aprendendo lá, insegura, não é? Uma criança sem responsabilidade, vários problemas que vão ser gerados ali no coração daquela criança. E essa criança, que agora é um adulto, cheio de problemas, vai passar isso para a próxima geração, para os filhos dele. Então, irmão, vai embora o negócio. Então, por isso que Satanás tem mirado na família. Isso não é novidade e não é novo. Porque quando a gente olha para trás, lá em Êxodo, lembra quando o povo de Israel vai sair do Egito, e o Êxodo é uma tipologia da nossa redenção. O Egito é a tipologia do mundo, e Satanás é a tipologia do príncipe deste mundo, Satanás, né? O faraó, perdão, né? O faraó é a tipologia. Então veja bem, quando eles vão sair, vocês lembram o que acontece? Aí o faraó diz: não vai sair ninguém. E cada vez que o faraó se opõe, o que acontece com o Egito? Vem uma praga, né? Vem uma praga sobre o Egito. Quando o faraó já não aguenta mais, porque o Egito está tudo destruído, ele faz uma proposta para Moisés. Moisés, beleza, vem aqui, vamos negociar a parada aqui. É o seguinte, vocês podem ir, os homens podem ir. Vocês podem ir lá adorar o Senhor de vocês, mas vocês vão deixar aqui as mulheres e as crianças. O que é que ele quer fazer? Ele quer prender a família, porque, irmãos, o homem, o sacerdote, sem a família, não é nada. Então ele está dizendo assim: pode ir embora, vai lá, vai adorar o teu Deus lá, mas deixa a tua família aqui na minha mão, deixa a tua família aqui no Egito, deixa a tua família aqui cativa e vai lá. Irmão, ninguém pode ser feliz assim. Quem está me entendendo? Não é? O cara está pela metade, ele está lá trabalhando, ganhando dinheiro, tendo sucesso, e a família dele lá arrebentada, os filhos lá arrebentados. Como é que esse cara é feliz, irmãos? Não é? Então por isso que Satanás tem feito essa obra de realmente atingir a família. Por isso que o pastor Melvin, o nosso patriarca, sempre dizia assim:
O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Então nós precisamos nos posicionar, irmão, nessa guerra espiritual pela nossa família. Então quando eu olho aqui esse episódio do Davi resgatando a família dele, isso me inspira muito. E eu quero mostrar essas armas que o Davi usou aqui, né? A Bíblia diz que o Davi se angustiou, até porque quando eles chegaram e viram aquela situação toda, imagina, os 600 homens, os guerreiros que andavam com Davi, serviam ali o rei filisteu, né? Porque o Davi estava fugindo do Saul ali, ele fugiu para a Filístia, e ele tinha aqueles 600 homens com ele era como se fosse um mercenário, ele era um soldado contratado, recebia um salário para servir o rei filisteu. E aí, quando eles chegam ali em Ziclag e vê aquela situação, as esposas raptadas, os filhos, os bens, a cidade queimada, tudo mais, os homens colocaram a culpa no Davi. E queriam apedrejar o Davi, porque a Bíblia diz que eles estavam amargurados, presta atenção, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. É o que eu estou te falando. Então a família foi atingida e os guerreiros estão desnorteados, querem matar o Davi. Olha só, mas a Bíblia diz que o Davi se fortaleceu ou se reanimou no Senhor seu Deus. Então muito forte isso. Eu quero só abrir esse parênteses para você entender o contexto. É importante entender o contexto de como que o Davi chega em Ziclag, como que ele volta em Ziclag. É muito interessante isso, porque olha só, eu já preguei até muito sobre o Davi, sobre a dependência do Davi, homem segundo o coração de Deus, porque o Davi, irmãos, ele orava até pelo óbvio, não é? Como ele está orando aqui, ele está orando, Senhor, eu persigo esse bando, eu vou alcançá-lo. Como assim, Davi? Não é? Então ele está orando pelo óbvio. Lá em Keila, quando ele foi resgatar Keila também, que era uma cidade, ele resgatou Keila, ele se tornou o herói de Keila. Aí chegaram com ele e falaram assim: o Saul está vindo aí para te pegar. O que ele pensou humanamente? Rapaz, essa cidade inteira aqui, meu amigo, que eu acabei de salvar, os caras vão me proteger. Mas aí ele foi orar. E olha como que ele era dependente de Deus. Senhor, realmente o Saul está vindo para cá, para me pegar? E o Senhor falou para ele: está. E os homens de Keila que eu salvei, vão me entregar? E o Senhor falou: vão. E aí ele disse: o que é que eu tenho que fazer? O Senhor disse: vaza. Ele não falou bem assim, mas ele falou: vai embora daí, não é? E o Davi foi. Mas irmão, nesse episódio em particular, preste bem atenção aqui, esse ponto aqui é importante. Nesse episódio em particular, o Davi não consulta Deus. Então ele é orientado por uma circunstância que ele está vivendo. Ele mesmo diz, a Bíblia diz que ele fala para si mesmo: certamente cairei um dia nas mãos do rei Saul. Eu vou embora daqui. Ele não pediu orientação de Deus. Senhor, olha, o cara está me perseguindo, várias tentativas de me matar, eu já fugi de várias. Senhor, o que é que eu faço? Não, irmãos, ele agiu por uma circunstância, preste bem atenção. E ele foi então embora para a Filístia. Ele fugiu para o território do inimigo, para fugir do Saul. Presta atenção. Então quando ele chega ali, ele fica lá 1 ano e meio. Quanto tempo? 1 ano e meio, e a gente vai ver o Davi mudando os padrões dele, os valores dele. Porque, por exemplo, ele sai para a guerra com os 600 dele, não é? Agora servindo o rei filisteu, e ele vai e ele ataca os aliados da Filístia. E o que ele faz? Ele mata todo mundo para não deixar prova, para não deixar ninguém para falar nada. Ele pega os animais, o ouro e tudo mais, traz para o rei da Filístia agora, né, que é o chefe dele. Aí o cara pergunta: com quem você lutou? Aí ele diz: contra Judá. Como é o nome disso? Mentira. Mentira cabeluda. Ele mentia. Ele dizia: eu lutei contra Judá. Quer dizer, os valores dele já estão alterados. Já não dói mais ele mentir. E a Bíblia diz que porque aí o rei falou assim: rapaz, eu quero que esse cara trabalhe comigo para sempre. E fez ele como o ministro da defesa da nação. Promoveu o Davi para ele ser o grande general da Filístia. Quer dizer, ele está construindo a vida dele em cima de mentira. Irmãos, aí presta bem atenção. Olha só o homem de Deus nessa situação. Então ele está ali no território do inimigo. Ele não foi orientado por Deus, foi ele que tomou aquela decisão. A Bíblia diz em Provérbios 19:3 que o homem toma as suas decisões, depois ele coloca a culpa em Deus. Ele vai lá para a Filístia, as coisas começam a dar errado para ele começa a quebrar princípio,
não é? E agora eles estão indo para uma guerra, a Filístia vai lutar agora contra Israel, e o Davi está lá para lutar contra os seus compatriotas, para lutar contra os seus irmãos. E se não fosse a misericórdia de Deus, porque Deus colocou no coração dos príncipes filisteus uma dúvida: peraí, a gente não quer esse cara com a gente não, porque vai que esse cara se arrepende lá no meio da batalha e mata a gente. Não, e fez o rei filisteu, que era amigo do Davi, demitir ele. E é nesse contexto que o Davi então é enviado de volta para Ziclag. Quem está me acompanhando? Então o Davi volta demitido, graças a Deus, porque Deus tirou ele daquela confusão que ele se meteu, porque ele ia participar de uma guerra que inclusive matou o Saul e o Jonatas, o melhor amigo dele. Olha só. Então Deus tirou ele de lá. Sabe, às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. Às vezes a gente tem algumas perdas na nossa vida que a gente se revolta, que a gente não entende. É Deus livrando a nossa cara. É Deus corrigindo os nossos maus caminhos. E aí o Davi então volta para Ziclag. E quando ele chega em Ziclag, irmãos, ele encontra essa situação. Quem está me entendendo? Aí ele perde a família dele. Ele perde todos os bens dele. Os homens dele querem matá-lo. Ele perde tudo. Ele fica desesperado. E ali eu digo que ele... Eu creio assim, né? E a maioria dos teólogos concorda com o que eu vou dizer, que o Davi passou 1 ano e meio na Filístia desviado. Não é? Aqui não é o tribunal do Davi, tá, irmão? Não é? Mas eu tenho que falar. E a Bíblia não livra a cara desses heróis da fé. Glória a Deus por isso. Porque a gente se identifica com eles. Ah, então o cara erra também. Ah, então o cara pisa na bola igual eu. Ah, então o cara não é um super-herói que não falha. Irmão, o Davi pisou na bola aqui. Pisou na bola. Ele colocou a família dele numa situação terrível. Então agora ele precisa se arrepender, ele precisa voltar para Deus e ele precisa resgatar a família dele. Quem está comigo? Então vamos ver então esses 3 princípios que o Davi vai praticar aqui, né? Porque eu acho que isso vai nos ensinar muito a respeito de como a gente deve lidar com a nossa família. Até deixa eu ler só o desfecho dessa história, como que termina essa história. Eu vou pular para o final e eu quero que vocês me acompanhem. 1 Samuel 30, 19. Não lhes faltou coisa alguma. Dá um grito de aleluia aí. Nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada que lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Essa história termina bem. Essa história, apesar das pisadas na bola do Davi, apesar da independência dele de Deus, apesar dele ter se movido por uma circunstância, não é? Apesar de tudo, no final ele se arrepende, no final ele pratica os princípios certos, que nós vamos conversar sobre isso, e aí ele resgata a família dele, não é? De novo Deus falando sobre graça, amém, queridos? Então, o nosso tema nessa noite é o resgate da família, amém, queridos? A família, o resgate da família exige muita força, não vale desanimar, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, amém, queridos? Vamos resgatar. Pastor, eu não preciso resgatar minha família está top das galáxias. Então vamos proteger nossa família. Amém? Esses princípios servem também para a gente proteger a nossa família. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vejo aqui, irmãos, que o Davi fez, que nós temos que fazer pela nossa família, grita aí comigo: oração como estilo de vida. Agora grita com fé: oração como estilo de vida. Olha o que diz 1 Samuel 30, versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor. Eu digo finalmente, né? Poderia ter um finalmente aqui. Poderia ficar assim: então finalmente Davi consultou o Senhor. Até aqui ele vai se movendo de forma independente. Mas aqui o Davi consulta o Senhor e ele pergunta: Senhor, eu perseguirei esse bando, alcançá-lo-ei. Isso para mim é um arrependimento. Inclusive a Bíblia diz que ele chorou até não ter mais força para chorar. Eu acho que muito daquele choro, claro, a dor de perder a família, com certeza, mas muito daquele choro estava ali: Senhor, eu sei que eu pisei na bola, eu não te consultei, eu fugi do rei Saul e o Senhor já tinha me livrado tantas vezes dele, o Senhor me livrou do gigante, o Senhor me livrou tantas vezes, o Senhor me livrou do Saul lá em Keila, e eu não consultei o Senhor, eu fugi. Eu creio que muitas daquelas lágrimas é arrependimento da independência dele. Agora presta atenção, finalmente então ele pergunta: Senhor, eu não vou mais me mover sem a tua direção. Eles levaram minha família, levaram meus filhos, levaram tudo. Senhor, eu perseguirei o bando. Isso aqui é uma oração.
e eu vou alcançá-los. E irmãos, é impressionante, nós precisamos orar, não só orar, porque olha só, o ponto aqui não é oração, porque se eu perguntasse aqui, quantos têm orado pela sua família? Se eu perguntasse aqui, você tem orado pelos seus problemas? Irmão, eu tenho certeza, todo mundo está orando, mas o que eu estou falando é orar como um estilo de vida. Faz assim, ó, ninguém precisa te mandar respirar, entendeu? Você já respirou hoje? Irmãos, é um estilo de vida. É natural para você respirar. Oração deveria ser assim para nós. A gente orar por tudo, toda hora. Por isso que o apóstolo Paulo fala, orar sem cessar. Eu não preciso sempre estar dentro de um quarto fechado e tal, e passar o dia. Não preciso. Eu posso estar orando no carro, eu posso estar orando em algum momento ali que eu estou caminhando, eu posso estar orando no meu dia a dia, eu posso estar orando fazendo alguma coisa, claro, vai exigir o tempo de eu ficar sozinho com Deus, sim. Mas a ideia é oração como estilo de vida. Amém, querida? A Mila é faixa preta nisso aí, né? Faixa preta. Ela está lá fazendo as coisas, eu estou ouvindo ela orando, estou ouvindo ela orando em línguas, eu estou ouvindo, oração, aleluia, aleluia. Por isso que ela conquistou um maridão desse lindo. Diga, oração como estilo de vida. Então, o Davi orando pelo óbvio de novo. Perseguirei o bando, alcançá-lo-ei, glória a Deus por isso. E olha só o que eu vou te falar. Então Jesus é um modelo disso para mim, né? Porque Jesus orava por tudo. Ele orava como um hábito, oração como estilo de vida. Olha o que diz Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e Jesus sempre fazia isso. Ele sempre tirava um tempo de oração. Jesus orava em momentos insignificantes. Na hora do batismo ali, na hora do batismo com João Batista, a Bíblia diz que aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também Jesus foi batizado. Estando ele a orar, o céu se abriu. Então lá no batismo, ele está orando. O céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus orava em decisões importantes. A Bíblia diz que naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda orando. Pelo que ele orou? Ele orou para escolher os 12 discípulos, os principais. Ele estava com 120 discípulos nesse momento, mas ele vai orar por 12 principais discípulos ali. Decisões importantes. Ele orava em grandes crises também, porque a Bíblia diz que estando ele em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Uau! Então Jesus orava, quando que Jesus orava? Agora, irmão, pensa bem comigo. Se Jesus precisava orar assim, se o primogênito precisava orar desse jeito, se o Deus Emanuel, quando esteve aqui, tinha que orar por tudo, pelo pequeno, pelo grande, intercedeu pelo Pedro, ele orava por tudo, orava para tomar decisões, orava nas crises dele, orava toda hora, subia no monte para orar, para estar com Deus. Agora imagina cada um de nós, irmãos. Então, a oração, se nós queremos resgatar, restaurar a nossa família, se nós queremos proteger a nossa família, oração tem que ser um estilo de vida. O próprio Jesus vai dizer assim para os discípulos, em João 16, 24, agora eu quero que vocês me acompanhem: até agora nada tendes pedido em meu nome. Olha só: pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então preste atenção aqui. Jesus está dizendo assim, ó, vocês me viram. E é interessante que os discípulos não perguntam para Jesus assim: Senhor, ensina a gente a pregar, né? O Alan me pede isso, né? Que eu ensine ele a pregar. Mas os discípulos, eles pediam para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Porque eles viam que a vida de Jesus, a vida de oração de Jesus era a prioridade dele. E eles viam os resultados na vida de Jesus. Então eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Pode ver lá na Bíblia se tem algum lugar que os discípulos pedem outra coisa. Ensina outra coisa. Ensina a gente a adorar, Senhor. Ensina a gente, sei lá, a visitar os enfermos. Tudo isso é importante. Mas o que é que eles pediram? Ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. E agora Jesus está dizendo assim: olha, vocês não têm, está faltando para vocês, porque vocês não têm pedido em meu nome. Peçam em meu nome, e vocês receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Então presta atenção, quando nós oramos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando.
não é? Quando eu oro, já viu isso, né? Você vai em algum lugar com uma procuração assinada por aquela pessoa, não é? Ali no cartório, o cara pega a procuração e ele não diz: cadê o Alan? Cadê o Alan? Não, o Alan já assinou a procuração. Eu sou o Alan agora. Eu sou o Alan. Eu estou em nome do Alan. Eu estou com a procuração do Alan. Então eu vou vender a casa, quem vai assinar é o Jackson, com a procuração do Alan. Quem está me entendendo? Você está me entendendo, irmão? Quando nós oramos em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando. E isso é muito forte, porque Jesus disse assim, olha, ele disse assim em João 11:42, eu sei, ele falou para Deus, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então olha só essa oração de Jesus poderosa. Então quando eu oro em nome de Jesus, eu já sei, irmão, Deus vai responder quem está comigo. E é muito importante a gente entender que tudo que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. Tem que ligar na terra. A gente tem que orar. Quando que a gente liga na terra? Quando a gente ora. Quando que a gente desliga na terra? Quando a gente não ora. Aí você pergunta para mim, tudo? Tudo, segundo a vontade de Deus. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Que vocês estão me entendendo? Então, irmãos, eu tenho que estar orando pelos meus filhos, eu tenho que estar orando pela minha esposa, eu tenho que estar orando pela minha família, eu tenho que estar o tempo todo ligando na terra, para ser ligado no céu. Eu tenho que estar orando em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando pela minha família. Amém, queridos? Quem entendeu isso do Davi? Então o Davi vai resgatar a família dele. Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele ora. Senhor, eu persigo esse bando, eu vou alcançá-lo. Isso é uma oração. Quem quer resgatar a sua família? Vou fazer uma pergunta, responda para você mesmo. Como anda a sua vida de oração? Ok? Responda para você mesmo. Em que momento do dia você ora? Você ora de verdade, como Davi orou, e até o ponto dele chorar, não é? Então, responda essa pergunta para você, muito importante. A segunda coisa que eu vou ver aqui na vida do Davi, para ele resgatar a família dele, grita aí comigo: obediência à palavra de Deus. Grita aí: oração como estilo de vida. E a segunda coisa, obediência à palavra de Deus. Porque presta atenção, 1 Samuel 38, a parte B, o Senhor vai responder a oração dele. Então ele pergunta: Senhor, eu perseguirei o bando? Eu vou alcançá-lo? Foi só isso que ele perguntou. Olha a resposta de Deus, é a palavra que Deus vai dar para ele, por causa da oração. Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o. Isso aqui é uma ordem. Persegue-o, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Isso é uma promessa. Deus dá uma ordem, sempre acompanhada de uma promessa. A gente quer só a promessa, né? Mas pode ver na Bíblia, sempre antes de uma promessa tem uma ordem, tem um mandamento. Pode ver isso. Eu lembro quando eu estava começando a ler a Bíblia, né, o meu discipulador me ensinou assim, olha, procura na Bíblia promessas. Eu estava começando a ler a Bíblia, então, mandamentos e promessa para você naquele texto. Lê o texto e vai anotando mandamentos para você e promessas para você. Irmãos, eu fiquei impressionado que toda vez que eu achava uma promessa, antes tinha um mandamento, né? Porque quando a minha avó me ensinava, era mais fácil, porque a minha avó mandava eu tirar a promessa da caixinha, e só vinha com a promessa. Ah, glória a Deus, uma promessa! Mas o meu discipulador disse: junto com a promessa tem uma ordem de Deus. Eu disse: estou brincando. Mas é assim, irmãos, Deus dá uma promessa para o Davi, mas ele dá uma ordem primeiro. Então, irmão, a segunda coisa, nós temos que obedecer a palavra de Deus. Persegue-o, é uma ordem. Alcançarás tudo, libertarás tudo, é uma promessa. Agora presta atenção, olha aqui. Se eu perguntasse aqui, quem aqui tem uma promessa? Deixa eu ver, quem aqui tem uma promessa? Pelo menos uma, a maioria, glória a Deus. Agora, é muito interessante, né? Porque o Davi agora tem um mandamento, ele levanta. Pessoal, Deus falou comigo, ele me deu um comando, é para a gente perseguir esse bando. E tem mais uma coisa, ele me deu uma promessa. Ele disse que a gente vai alcançar os caras, e ele disse mais, ele disse que a gente vai recuperar tudo que é nosso. Pessoal, aleluia, glória a Deus, uma festa, não é? Aí eles vão, e eles estão muito animados, muito motivados, apesar do fato deles serem 600 pessoas.
600 homens contra uma multidão incontável. Mas eles estão animados. Talvez até o Davi pensou, o Gideão venceu com 300, eu tenho o dobro. Mas aí ele vai, irmãos, e no meio do caminho, 200 guerreiros desistem da batalha. Porque eles estavam tão cansados, porque lembra que eles vieram de uma guerra? Eles estavam tão cansados que eles não conseguiram atravessar o ribeirão. Eles tinham que nadar aquele ribeirão, e eles não deram conta de atravessar. E eles desistiram. Agora pensa você tem uma promessa, mas no meio do caminho a situação parece que piora. Quem já viveu assim uma situação dessa? Né? Você tem uma promessa, mas aí você tem uma perda de 30%. Imagina na vida financeira, não é? Você tem uma promessa, aleluia, eu estou aqui juntando os boró, eu consegui 100 mil reais para comprar minha casa própria, aleluia, vou entrar na minha casa, minha vida. Aí o que acontece? Você perde 30%, é 30 mil reais, não é? Meu Senhor, o Senhor me prometeu. Agora escuta bem o que eu vou te falar, meu irmão. O Davi não desiste porque ele perdeu. Por quê? Porque ele foca na promessa. Deus disse para ele assim: você vai alcançá-los e você vai recuperá-los. Deus não prometeu para ele que ele não teria luta. Deus não prometeu para ele ausência de dificuldade. Deus disse: você vai alcançar e você vai restaurar. Mas aí, meu irmão, ele teve uma grande perda. Então é isso, nós não podemos, irmãos, nós não podemos abrir mão. Deus prometeu, nós vamos acreditar, né? Então, por exemplo, olha o que a Bíblia fala sobre promessa para a nossa família. Vamos ver algumas. Salmos 127:7 fala que herança do Senhor são os filhos. Aleluia. Meu Deus, e meus filhos são uma herança do Senhor, glória a Deus. O fruto do ventre, o seu galardão, aleluia. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Meus filhos vão ser lançados para o sucesso. Salmo 128:3 diz que a tua esposa no interior da tua casa, isso aqui é para os varões, olha essa promessa para os varões, será como a videira frutífera. Viu, irmão, uma videira frutífera, aquelas uvas docinhas. Nem posso ficar falando muito isso aí, porque os irmãos adolescentes não podem pensar nessas coisas. A tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Diga os homens, glória a Deus. Os teus filhos como rebentos, ou seja, como aquelas pequenas árvores de oliveira, que é uma das árvores mais poderosas do mundo. A roda da tua mesa, ou seja, a promessa de que os nossos filhos serão sempre conosco, não morando na nossa casa para sempre, não é isso, mas estarão sempre em unidade com a gente, não é? Eles vão crescer, eles vão casar, eles vão ter os filhos dele como os nossos, não é? Mas são nossos amigos. De vez em quando eles estão à roda da nossa mesa, é uma delícia, comendo churrasco com a gente, rindo com a gente, sonhando com a gente está lá no grupo, é uma delícia. Isso é uma promessa, meu irmão. É isso que Deus sonha para cada um de nós enquanto família. Então veja bem, peraí, eu tenho uma promessa dessa, rapaz, o meu filho vai ser flecha da minha aljava, o meu filho é uma herança bendita do Senhor. O meu filho vai estar sempre à mesa comigo, vai ter unidade. Mas não está acontecendo isso, pastor. É o que aconteceu com Davi. Ele teve uma perda, mas ele não desistiu da promessa. Tem alguém me acompanhando aqui? Deus disse, já era. Deus falou, vai se cumprir. Ele não é homem para que minta. Tendo ele prometido, ele vai cumprir o que ele prometeu. Nós temos que tomar posse da nossa promessa, irmãos. Então a primeira coisa, você tem que orar pela sua família, ligar na terra, oração de guerra pela sua família. Mas em segundo lugar, você tem que ir lá buscar na palavra, e você tem que pegar essas promessas, e você não pode abrir mão disso. Qual é o segredo? Qual é o segredo para a gente não abrir mão de uma promessa? Como é que a gente se agarra numa promessa? Então, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que vem a fé? Fala aí para mim, grita aí. Pelo ouvir a palavra. Então fé é crer no que Deus disse. Eu preciso saber o que Deus está dizendo na sua palavra. Essa semana eu li esse salmo, eu quero ler com você. Salmo 1:2. Feliz o homem cujo prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem é feliz? Qual é o homem que é feliz? É o homem que tem prazer na lei do Senhor. Você tem prazer na lei do Senhor? Sério mesmo?
não é? Às vezes, não aqui, mas às vezes eu vejo, né? Eu falo isso até com muito cuidado, né? Mas às vezes eu vejo mais prazer, por exemplo, num jogo de futebol, do time, do coração, do que na palavra de Deus, né? Isso não acontece aqui, graças a Deus, aleluia, não é? Mas o cara está lá, agoniado, a final do Campeonato Brasileiro é bem na hora do culto. O que é que ele escolhe? Não é? Não, a palavra não é o prazer da vida dele, não é? Ainda tem crente, por exemplo, que o prazer é a novela. Você acredita que tem crente que ainda assiste a novela? Te juro. É verdade, é uma tristeza isso, irmãos. É uma tristeza, não é? Então eu não vou ficar fazendo, né, lista, porque eu acabo acertando a sua. Mas não, o homem que quer ser feliz, o prazer dele está onde? Na lei do Senhor. Agora escuta, na sua lei ele medita quando? De dia e de noite. Não quer dizer que ele vai ficar lendo a Bíblia o dia todo. Mas o que é meditar? Ele lê com cuidado, ele memoriza, ele guarda a história, ele é capaz de contar aquela história, como eu estou contando para vocês aqui a história do Davi, não é? Esse episódio. Por quê? Porque eu tenho um dom especial? Não, é porque eu fico lendo, irmãos. Eu fico anotando, aí depois eu fico repetindo para mim mesmo, aí eu saio por aí no carro, fico pensando naquela história, e eu fico construindo a palavra dentro da minha cabeça, aí eu anoto mais alguma coisa durante a semana. Isso é meditar, quem está me entendendo? Guardo no coração as tuas palavras, disse o salmista, para não pecar contra ti. Se você não guardar a palavra no seu coração, você vai pecar. O que é o pecado? É a gente não fazer a vontade de Deus, não é? Então eu só consigo obedecer a Deus se eu guardar a palavra no coração. Olha essa frase do Charles Spurgeon: meditar, porque o homem que é feliz, ele medita, o prazer dele é na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de noite. Olha o que o Charles Spurgeon disse: meditar é como ruminar. Quem sabe o que é ruminar? Não é? Já viu como é que o boi faz, né? Ele passa o dia inteiro comendo. Ele come, ele enche o estômago dele. Quando não aguenta mais, está para explodir o estômago, aí ele deita. Aí aquela comida vem na boca. Que coisa mais linda, né? Aquela comida vem na boca, aí ele mastiga de novo e engole de novo. Aí agora ele tem mais nutrientes. Aí daqui a pouco bota de novo. Aí ele mastiga de novo. Agora mais nutrientes, aí volta de novo. Aí, irmão, chega uma hora que não tem mais o que tirar daquele mato. Quem está me entendendo? Não tem mais o que tirar, porque ele já comeu, e já engoliu, e de novo, e de novo, e de novo. Isso é ruminar. Isso é ruminar. O homem, bem-aventurado o homem, o varão, cujo seu prazer está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Fala que ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no tempo certo dará o seu fruto, não é? Ele não teme quando vem o calor, as suas folhas ficam sempre verdes. Aleluia. Mas qual que é o segredo? Qual que é o segredo? De eu obedecer a palavra e continuar crendo na promessa. Qual que é o segredo? É a minha vida de meditação na palavra de Deus. Amém, queridos? Deixa eu só ler esse último versículo desse ponto, Isaías 54, eu quero te fazer um desafio baseado nele, é muito forte isso aqui. Isaías 54 diz assim, olha: o Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Olha só isso, olha só a segunda parte do versículo. Todas as manhãs, olha lá, quem lê a Bíblia toda manhã, não precisa levantar a mão. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai me dizer. Então presta atenção. Olha aqui o segredo. Eu vou lá, vou para a minha Bíblia, meditar, né? Não é aquela leitura, o pastor falou para ler, vamos lá. Não entendeu nada, não entrou nada, não ruminou nada, aquela palavra não entrou nele. Quem está me entendendo? Irmão, a palavra está para o nosso espírito como um alimento para o nosso corpo. Quando você come o feijão, aquele feijão se mistura com você. Agora você é o feijão. Você está misturado nas suas células. Se você come a palavra com responsabilidade, aquilo vai fazer parte de você. Agora presta atenção. Então você foi lá de manhã e você meditou, você leu a Bíblia. Olha a promessa, Isaías 54. O Senhor vai te dar vontade, Ele vai colocar vontade no seu coração de voltar amanhã.
Você só tem vontade de ler a Bíblia amanhã, se você leu a Bíblia hoje. Eu não vou te perguntar, não vou te constranger, se você já leu sua Bíblia hoje. Se você não leu hoje, possivelmente você não tem vontade de ler amanhã. Talvez você esteja com vontade de ler amanhã, porque você está ouvindo aqui a palavra de Deus. Eu estou